Boa noite pessoal, meu nome é José da Ana Cavalcante Neto, tenho 14 anos e hoje é meu segundo vídeo aqui no canal sobre política, sobre história, geografia também e sobre o presidente Jair Bolsonaro, nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E eu quero falar sobre as eleições no segundo turno que ficaram entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidiário Lula, né? O ex-presidiário Lula que quer voltar à cena do crime, como falou o seu vice, candidato a vice, Geraldo Alckmin. Pessoal, dia 30, o futuro da nossa nação está em jogo. E quem vai escolher o futuro da nossa nação é você. Você que pode votar, você que tem mais de 16 anos e sabe o caminho certo. O lado que defende a vida, o lado que defende a liberdade, o lado que é contra o aborto, o lado que é contra a legalização das drogas, o lado que defende a família, o lado que defende os princípios cristãos. Do outro lado temos o lado que defende roubo de celular, é contra a liberdade religiosa, o lado que é a favor do aborto, a favor da legalização das drogas. E não queremos isso para o nosso Brasil. PT nunca mais. A gente tem que dar um show fora, show PT. PT nunca mais. Se Deus quiser, iremos vencer essa eleição. E o PT não vai voltar mais nunca. Bolsonaro tem um apoio maior no Congresso, deputado, Senado, e vai poder nomear 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, para equilibrar mais, porque até agora a maioria é de esquerda. Muitos nomeados por Lula, Dilma, teve um aí por FHC e por Temer, que é o exemplo Alexandre de Moraes. Então, essa é a eleição mais importante da nossa história. Não deixe de votar. Vá às urnas votar. 22. E no governador do seu estado, de preferência do partido. E se não tiver, vota aí um de direita. E se não tiver, o menos pior, pelo menos. Por exemplo, aqui no meu estado, Anderson Ferreira não foi pro segundo turno do PL, mas foi Raquel Lira do PSDB e Marília Reis do Solidariedade, neta de Miguel Arraes, vocês devem conhecer, né? E mesmo que eu achando que Raquel Lira não é a melhor opção, mas em geral, né? Mas entre ela e Marília Reis, ela com certeza eu apoio ela, votaria nela se eu pudesse votar, né? Não, jamais iria votar em esquerdista que nem projeto tem, gaguejou bastante no debate e joga tudo para as redes sociais dizendo que vai explicar tudo nas redes sociais. Só para fugir da pergunta. Então, pessoal, o futuro da nossa nação está em jogo. Se observarmos bem o que está acontecendo com os países na América Latina, os países de esquerda estão se afundando. A Argentina está numa inflação de 100%. A Venezuela está numa inflação altíssima. O desemprego nesses países também está alto. Se eu não estou enganado, de 30 para mais, 30% da população brasileira não, corrigindo, 30% da população argentina está na linha da pobreza. E não queremos isso para o nosso Brasil. O presidente da Argentina, quando se candidatou, prometeu que todos iam poder comer picanha. E olha o que está acontecendo com a Argentina. A história está se repetindo, sendo que dessa vez com o Brasil. Um candidato a presidente está dizendo que as pessoas vão poder comer churrasco e tomar uma cervejinha. Mas ele mesmo, em 2012, ele falou que por causa da crise as pessoas iam ter que comer arroz. E era o governo Dilma. Não queremos isso para o nosso Brasil. Não queremos uma recessão no nosso Brasil. No governo Dilma, no final do governo Dilma, teve 3 recessões no PIB seguidas. O desemprego, quando o Bolsonaro quando o Bolsonaro tomou posse, né, era de 14%. Hoje está de 8,9%. A inflação na pandemia aumentou demais por causa da política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Mas atualmente a inflação no Brasil está menor do que de outros países como Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil está crescendo, o Brasil está se desenvolvendo, com um agronegócio forte que alimenta 1 bilhão de pessoas, enquanto o candidato é contra o agronegócio, a favor do MST, invasões de terra e etc. Se você precisar, dá um Google aí,
Invasões de terra no período do governo Lula, governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. Você vai ver que diminuiu muitas invasões de terra. Por que será? Por dois motivos: porte de arma, posse de arma. Agora o fazendeiro pode ter sua arma para se proteger de invasões. E titulação de terra. O presidente deu títulos de terra, milhares de títulos de terra. E 80% deles são para mulheres. O presidente não é machista? Porque a maioria dos títulos de terra são para as mulheres. A esquerda não sabe responder isso aí. E o PT, enquanto isso, o PT é a favor do MST, da CUT, que faz invasões de terra e inúmeras coisas. Só você pesquisar, você vai ver melhor. Nicarágua. Lá estão sendo perseguidos padres, presos padres e freiras só por serem cristãos. Tô aqui gastando tá seco, tanto falar. Mas vamos lá. E o Ortega é amigo do Lula. Lula é muito amigo do Ortega. Vocês sabem que é Foro de São Paulo? O Lula queria tinha um projeto de fazer uma união entre os países socialistas da América Latina. Não social, União Soviética, assim. Não igual, né? Mas tipo, como se fosse uma aliança entre os países. E Brasil, Venezuela, vários países aí. Nicarágua, Bolívia. E fazer um Estado socialista, tornar o Brasil um país socialista, como ele já falou na época do, acho que foi Collor. Ele falou na época da eleição do Collor, né? Ele falou que queria plantar o socialismo para colher 30 anos depois. Ele queria tornar o Brasil socialista, um país socialista. E não queremos isso no nosso país, porque não tem um país socialista que deu certo. Os países socialistas estão quebrados. Venezuela, Colômbia agora aumentou o desemprego. Argentina na inflação, né? O presidente deles é um presidente de esquerda que fez o L de Lula livre aqui no Brasil, veio pro Brasil, visitou Lula na prisão, fez o L, apoia o Lula diretamente. E não queremos isso pro nosso Brasil. Nicarágua, você não pode nem ser cristão. Coreia do Norte, você não pode nem andar com a Bíblia. Você pode ser preso e pode acontecer, preso é o mínimo. Pode acontecer coisas muito piores se você usar a Bíblia, se você ler a Bíblia. É um crime lá. É um regime autoritário, socialista de esquerda, marxista-leninista. E também não queremos isso para o nosso Brasil. Na Venezuela as pessoas estão comendo cachorro, porque elas não têm o que comer. Elas estão se limpando depois de fazer as necessidades com dinheiro, porque vale mais a pena você pegar o dinheiro para se limpar do que comprar papel higiênico. Porque para você comprar papel higiênico você tem que ter um montão de cédulas. Não queremos isso para o nosso Brasil. Queremos que o Brasil se desenvolva. Um Brasil livre, um livre mercado, um Estado que não seja forte, desburocratização, como o presidente fez. Antigamente para criar uma empresa demorava muito tempo. Hoje em dia, eu acho que um dia, poucos dias, dá para você criar uma empresa. Porque o presidente desburocratizou muita coisa. E o que o PT fez foi só roubar em 16 anos. Eles criticam tanto fome, sei que lá o que, educação, saúde, mas eles passaram 16 anos e não fizeram nada. Quantas pessoas morreram porque o PT desviou dinheiro da saúde? Quantas pessoas morreram? Vou falar, a pandemia morreram 680 e tantos mil pessoas. E quantas pessoas morreram na época do PT porque o PT desviou? Uma coisa que eu quero falar. Querem responsabilizar o presidente pelas mortes de Covid. Por quê? Qual é o motivo? Quero saber. Outra coisa, o STF disse que quem tinha autonomia para decretar essas coisas eram os prefeitos e governadores. Ele deu autonomia aos prefeitos e governadores. Nova York, nos Estados Unidos, lá também tem essa questão de autonomia, né? Cada estado tem sua lei. Mas lá teve uma das maiores médias de mortes, mesmo tendo lockdown por um ano, mais de um ano, acho que um ano e 6 meses.
teve a média de morte superior à do Brasil. Por quê? Com lockdown, por que teve tantas mortes? Em fevereiro de 2020, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil decretou estado de emergência referente à Covid. Foi ignorado pelos prefeitos e governadores. Disseram que poderia carnaval tranquilo. O próprio Drauzio Varela falou. Varela, né? Varela. Falou que não precisava se preocupar porque era uma gripezinha resfriadinha. Quem falou isso foi o Drauzio Varela. Que as pessoas poderiam brincar carnaval tranquilas, que não tinha risco de nada. E dizem que foi o presidente que falou gripezinha, que na verdade o que ele quis dizer foi que ele, com o histórico de atleta dele, ele não teria chance de, não teria risco enorme com a Covid, né? Se ele pegar, não ia ser tão grave, seria cometido como se fosse uma gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele médico daquela conhecida emissora televisão. Reverendo Horácio Valera, que é médico e aparece muito na Globo. O que é que o PT faz? Eles cortam a fala, cortam na parte que eles querem para incriminar de alguma forma o presidente Bolsonaro. Como inúmeras coisas, inúmeras falas, que você pesquisa bem, não é bem aquilo que eles querem demonstrar para a população. O PT é muito bom em fake news também, muito bom em criar fake news, muito criativo, cortar falas. E isso aí eles são profissionais. Agora, cuidar do Brasil, ele não tem proposta pra nada, o PT não tem. Lula não tem. Se você perguntar pro Lula qual é a sua proposta pra alguma coisa, educação, saúde, ele não vai saber falar. Ele fala o básico: diminuir o desemprego. Como? É fácil você chegar, eu vou diminuir o desemprego, vou criar universidade, vou criar hospitais. Isso todo mundo promete. Coisa muito aberta. De que forma ele vai fazer isso? Ele não fala. Ele não tem proposta. O debate ele só foi pra mentir, pra criticar o presidente Bolsonaro, falar mentiras sobre ele, falar sobre falas cortadas. E falar que no governo ele fez sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Porque é número que a pessoa não tem como conferir, né? Ele pega e joga qualquer número. Eu criei 247 mil universidades, por exemplo. A pessoa não vai ter como saber se foi verdade ou não. Então ele inventa números que nem ele mesmo acredita pra dizer que ele fez alguma coisa no governo dele. E totalmente mentira. E a política do fique em casa, a economia a gente vê depois, atrapalhou muito a economia do nosso Brasil. Inflação aumentou muito, desemprego também. Mas graças a Deus o Brasil está se recuperando economicamente. O presidente Bolsonaro está tendo capacidade de fazer isso. O ministro Paulo Guedes também, um ministro muito bom, que o Brasil está ajudando muito o Brasil a se desenvolver. O Brasil está cada vez mais se desenvolvendo. E se Deus quiser, um dia o Brasil, será um país. Nós somos o país do futuro. Nós somos o país do futuro, temos muito a desenvolver. Um dia seremos desenvolvidos. Um dia teremos. O Brasil será um país muito bom. Pobreza lá embaixo, economia lá em cima, desemprego lá embaixo, inflação lá embaixo. O Brasil tem muito a crescer e muito a melhorar, principalmente com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro nessa pandemia, aproveitando falar nisso, ajudou os mais pobres com a criação do auxílio emergencial de R$ 600 e aumentando o Bolsa Família. Agora acabou o Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, que antes era de no mínimo era em média R$ 180, no mínimo R$ 80, e que agora é no mínimo R$ 600. E se você consegue um emprego, você ganha mais R$ 200 no Auxílio Brasil. Isso nenhum presidente fez. Lula não fez nada, Dilma não fez nada, valor muito baixo. O que é que dá pra comprar com R$ 180? Ninguém sabe. E o Brasil melhorou muito nessa questão. Salário dos professores. O salário aumentou 33% o salário dos professores. Antigamente no governo PT era R$ 800, R$ 900 salário dos professores.
Hoje é mais de 3.000 reais o salário dos professores, graças ao presidente Jair Bolsonaro. Isso ninguém reconhece. Existem muitos professores petistas, muitos, principalmente de sociologia, história e outras coisas aí. E o presidente ajudou muito as pessoas nessa questão. O presidente tem um projeto de um salário mínimo real acima do valor da inflação. O presidente garantiu que vai ser acima do valor da inflação. Só para vocês terem ideia, o salário do Brasil era 900 reais, não, 800 e alguma coisa em 2018. Hoje é 1.250 e vai aumentar mais com o presidente Bolsonaro, com o salário acima da inflação, um aumento maior do que a inflação. E isso aqui a gente tem que compartilhar as verdades, a gente tem que virar votos, a gente tem que mandar essas coisas para as pessoas indecisas, as pessoas que vão votar no PT, para falar a verdade, que a gente mostra a verdade, enquanto o outro lado só fala mentiras e falas cortadas. É isso que eles sabem fazer e ainda tem muita gente que acredita. Outra coisa, infelizmente o Nordeste ele tem uma desinformação, as pessoas não têm tanto acesso à informação. Eu culpo isso ao PT, porque eles falam tanto, o governo não investe no Nordeste. Eles passaram 16 anos e não investiram nada no Nordeste. Você pode ver que muitas pessoas nem têm televisão, nem tem internet no Nordeste. Acabam acreditando em mentiras que as pessoas contam pra eles. Existe muito cidadão de bem que vota no Lula na inocência, porque não sabe da verdade, porque o PT esconde a verdade. Por que será que as inserções do Nordeste são muito maiores pro Lula do que pro Bolsonaro? Porque na rádio, as pessoas do Nordeste, no sertão, que não tem televisão, usam mais rádio. Que não tem sinal, usam mais rádio. E se o Lula ficar mandando um monte de coisa na rádio, vai dar a entender que o Lula é o certo, que ele mente. As pessoas acabam acreditando na inocência. Por isso que o Nordeste teve muita votação no PT. Eu acho que diminuiu mais. Referente a 2018, a vantagem do PT no Nordeste diminuiu mais. Mas tende muito a diminuir. E a gente não pode desistir do Nordeste. O Nordeste é muito importante para o Brasil. Muita gente, houve até uns problemas aí, o povo criticando o Nordeste. Pessoal, a gente não tem culpa do Nordeste, a gente não tem culpa que o PT engana muita gente. Muita gente acaba acreditando. A gente não tem culpa disso. Infelizmente, as mentiras fizeram o PT ter uma predominância muito grande. E, como eu falei, tá menor. Então vamos ajudar os nordestinos a enxergarem o caminho certo, a olharem ao nosso redor, a ver como as coisas mudaram. E uma coisa que eu quero falar é, nordestinos na época da pandemia, me lembrei agora, eu tava tentando me lembrar, morreram com falta de ar. Por causa que o presidente Bolsonaro, ele destinou muitas verbas para a saúde, né, para comprar respirador, essas coisas assim. Sendo que o consórcio Nordeste do Garbas, né, não sei, é a reunião de vários governadores, né. Aí tem um dos caras lá do PT, Gabas, né, Gabas, não sei o nome dele, desviou dinheiro da saúde. Para onde foi esse dinheiro? Que poderia ter sido convertido em respiradores para os nordestinos. E muitos nordestinos morreram com falta de ar por causa dessa negligência e do desvio de dinheiro feito pelo PT. Então, pessoal, vamos espalhar a verdade para que os nordestinos abram o olho e para as pessoas que não têm tanto acesso à informação, tenham acesso à informação. Porque a informação é muito importante. Pode ver, lugares onde não tem muita informação, o PT predomina mais. Lugares onde tem mais informação, o Bolsonaro tem mais apoio, porque as pessoas sabem da verdade. Infelizmente, o Nordeste tem a taxa de analfabetismo muito grande. Também culpa o PT por não ter investido nessa parte. Porque assim, uma pessoa analfabeta é muito mais fácil de enganar. Ela não entende, não vai saber ler, não vai saber entender. Infelizmente isso acontece muito, é muito fácil de enganar pessoas analfabetas. E por isso que o PT consegue enganar fácil.
Por isso que 9 ou 10 estados parece que o PT ganhou, tem as maiores taxas de analfabetismo do Brasil. Por que será? Mas iremos reverter essa situação. Tenho certeza que viramos em Minas Gerais, viramos em muitos estados, aumentamos muito a votos no Nordeste, diminuímos muito a diferença no Nordeste. E vamos vencer. Se Deus quiser, o Brasil irá vencer. Essa disputa não é só entre políticos, não é uma disputa política entre partidos, é uma disputa entre Brasil e PT. Além disso, é uma batalha espiritual entre o bem e o mal, o lado do bem e o lado do mal. Enquanto o presidente Bolsonaro está em igrejas, o PT está em outras religiões aí, que se você pesquisar bem, coisas do mundo e várias coisas aí. E não queremos isso para o nosso Brasil. Não queremos mesmo. Queremos liberdade. Queremos liberdade. Tínhamos aí me lembrei agora que era o satanista que estava dizendo que o Lula ia ganhar, sei que lá o que. É isso que vocês querem pro Brasil? É isso que vocês querem? Quero fazer uma pergunta básica. Em quem vocês acham que os criminosos irão votar? Os estupradores vão votar? Em que os ladrões de celular vão votar? Em quem os assassinos irão votar? Você já sabe a resposta. Lula. Porque ele é coberto. Ele defende ladrão. Bolsonaro é a favor da castração química contra estupradores, enquanto o PT é contra. Por quê? Eles não defendem a mulher? Por que eles são contra? Queria saber. O próprio Lula falou: se quiser bater em mulher, bata fora de casa. Lula é machista? Vocês não falam isso, por quê? Mas se fosse o presidente falasse, seria repercutido de forma. Quando eu falo vocês, é o pessoal da mídia, né? O pessoal do PT. Porque não espalham isso. Da mesma forma que Bolsonaro, se ele falasse, seria repercutido. Então, pessoal, dia 30 é um dia muito importante. Não deixe de votar. Mesmo que a fila esteja grande, não deixe de votar. E deixe os idosos passarem na frente, porque a maioria deles estão com o presidente Bolsonaro. Deixe eles ir na frente, dê prioridade a eles, porque muitos desistem depois de passar muito tempo na fila. E cada voto é importante. A decisão está muito acirrada. Cada voto é importante. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo para seus amigos, é muito importante para aqueles indecisos, os que vão votar no PT, os que votarem em Ciro e Tebet e outros candidatos. É isso, vamos virar a volta e se Deus quiser, iremos vencer essa eleição. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus, pátria, família e liberdade. Acabei bugando aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!